Dia 18, conhecendo o Padre Henrique Caffarel. No vídeo deste mês de agosto de 2023, queremos conversar com vocês sobre a segunda visita de Padre Caffarel ao Brasil, ocorrida há 61 anos, nos meses de outubro e novembro de 1962, tendo como base o testemunho de Dona Nancy Moncal, registrado nas páginas 79 a 82 de seu livro Equipes de Nossa Senhora no Brasil, ensaios sobre seu histórico. Conta-nos, Dona Nancy. Se na sua primeira visita ao Brasil, em 1957, o padre Caffarel encontrara 13 equipes, agora, 5 anos depois, em outubro, novembro de 1962, iria encontrar 167. O movimento estava em plena expansão, passara a região em 1960. O programa para sua estada entre nós fora minuciosamente preparado de acordo com o centro-diretor e parecia aprovada pelo nosso visitante. Comportava uma sessão de quadros em Valinhos, a instalação do setor de Campinas, uma visita ao setor de Jaú, encontros em separado com os casais de São Paulo e com os sacerdotes conselheiros espirituais, além de contatos mais íntimos com a equipe da região. Acompanhava-o Francis Lapide, do centro-diretor. O ponto alto foi certamente o encontro de Valinhos. 40 casais, convidados entre os que ocupavam cargos de mais responsabilidade, achavam-se presentes. Eram poucos os que já conheciam nosso fundador. Como todos os encontros animados pelas palestras do padre Caffarel, este também foi inesquecível, não só pela riqueza e profundidade dos ensinamentos transmitidos, como por pequenos fatos ocorridos que quebraram um pouco a sua nota de seriedade. O encontro de Valinhos era de 4 dias, de 1º a 4 de novembro. Esses dias constituíram um verdadeiro curso de formação de dirigentes para os participantes e as conferências gravadas foram objeto de palestras, artigos e estudo pelos equipistas em geral. Foi um período de grande importância para o movimento no Brasil. Todo o programa foi executado com sucesso. A instalação do setor de Campinas, já com 19 equipes, as de Campinas e as que se iniciavam em 5 cidades vizinhas, a visita ao setor de Jaú, onde nos esperavam o cônego Pedro Branco e também equipistas de cidades próximas, os 2 encontros em São Paulo, um com os casais na faculdade e outro com os sacerdotes conselheiros espirituais no seminário do Ipiranga. Aparentemente tudo azul, mas nos bastidores foram retomados para um debate particular com a equipe da região e os 2 casais responsáveis dos setores A e B de São Paulo, os pontos que a experiência e a sensibilidade do padre Caffarel detectaram em contato com o movimento, principalmente em São Paulo, onde sua permanência foi mais longa. Os termos destes encontros mais íntimos não vieram a público, mas as providências deles resultantes foram tomadas, o que levou o movimento a uma forte mudança de rumo. Hoje, passados tantos anos, acho importante a publicação na íntegra do que foi tratado. Para isso, transcrevo a longa carta de Pedro, dirigida ao nosso casal de ligação na França, os Delacroix, datada de 14 de novembro, alguns dias depois da partida do padre Caffarel e de Francis Lapide. É realmente uma graça poder ouvir o cônego Caffarel nos transmitir, com calor e convicção, uma profunda espiritualidade. Como ele mesmo nos disse, essa visita marcará uma importante mudança de rumo das equipes do Brasil. Talvez ele e Lapide tenham tido uma impressão desfavorável das equipes de São Paulo. Isso não impede que esse turnê nos abra novos horizontes para o qual nos dirigimos com um novo elan. Se lhe dizemos que talvez tivessem tido uma impressão desfavorável das equipes de São Paulo, é porque, na realidade, elas tinham necessidade de serem sacudidas. Há já algum tempo, os sintomas de fadiga e apatia mostravam,
da parte de algumas equipes, um estado de menor resistência. Esta apatia manifestou-se no encontro geral de 28 de outubro, domingo, onde tivemos um número muito reduzido de participantes. Soubemos que o cônego teve uma impressão desfavorável desse encontro, e nós também. Procuramos juntos, nós, os dois responsáveis do setor A e B e o cônego Caffarel, quais poderiam ser as causas dessa anemia. Várias causas foram levantadas. Primeira, formação religiosa insuficiente de uma grande porcentagem de nossos equipistas. Isso faz que, chegando ao terceiro tema obrigatório para as equipes filiadas, os caminhos da união com Deus, elas se vejam diante de exigências que não podem compreender e para as quais não estavam preparadas. Segunda, a animação insuficiente dos casais ligação, consequência da dificuldade em se encontrarem casais dispostos a assumir responsabilidades de quadros. Terceira, mau lançamento das equipes, de um lado por uma insuficiência de espiritualidade e por outro, insuficiente formação dos casais pilotos. E quarta, pressão exercida pelo ambiente de uma cidade grande e a situação econômica do país, o que obriga a grande maioria dos adultos a um trabalho estafante. O cônego Caffarel aceitou apenas uma das razões, o mau início de uma equipe. A admissão de casais que não estavam maduros para as equipes e que procuravam o movimento por motivos puramente humanos. A procura de um melhor entendimento conjugal, orientação para a educação dos filhos, círculo de boas amizades e de confiança e etc. Há um só motivo válido para a entrada nas equipes, diz o cônego Caffarel, a procura de Deus. Melhor conhecê-lo, para melhor amá-lo e melhor servi-lo. Foi preciso toda a autoridade moral do cônego Caffarel e toda a sua firmeza para derrubar os argumentos apresentados contra essa decisão. Primeira, as condições especiais da cristandade no Brasil. Segunda, o sucesso incontestável das equipes na conversão de numerosos casais, o número limitado de casais em condições de aceitar essa orientação. Terceira, fechar as equipes a outros casais que poderiam, assim, ser conquistados para Cristo. Nada impede, diz o cônego Caffarel, que esses casais que ainda não estão maduros para as equipes sejam preparados em um movimento paralelo, os círculos familiares, por exemplo, onde durante 12 ou 18 meses receberiam uma formação que os colocaria em condição de aspirar a um cristianismo adulto. Não escondemos ao cônego que essa diretriz iria custar a perda de várias equipes e o afastamento de muitos casais. A vida do movimento no Brasil, disse ele, depende disso. E mais uma vez repetiu-nos a frase que já conhecíamos e que ele dirigira na primeira carta que ele escrevera em 1957. Mais valem 500 equipes fortes do que 5.000 medíocres. Encerramos aqui nosso vídeo desse mês, mas queremos ratificar nosso convite para que leiam um livro de Dona Nancy, Equipes de Nossa Senhora no Brasil, ensaios sobre seu histórico, e conheçam a história do movimento em nosso país. É um belíssimo testemunho histórico de nossa caminhada. Servo de Deus Henri Caffarel, Intercedei a Deus pelo movimento e pelo Papa. Até o próximo dia 18 com nosso projeto, dia 18, Conhecendo o Padre Henri Caffarel.